Graças a Deus, irmãos, vamos estudar nessa manhã, mais uma vez, o que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 4, dos versos 1 ao 19, que diz o seguinte: Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus pés. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles que tropeçam. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pela orientação que o teu servo Salomão nos deixou, o conselho para que pudéssemos seguir. Ensina-nos e nos ajuda a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre discernimento, crítica em ação. Que o discernimento deve ser buscado diariamente. Ter prazer em submeter-se às decisões do Senhor. Buscar diariamente o conselho de Deus para toda e qualquer decisão a ser tomada. E não há, irmãos, nada melhor do que estar na presença de Deus, do que buscar a Deus, do que colocar Deus em todos os nossos projetos, em todos os nossos planos, em tudo que devemos fazer. Devemos colocar Deus em primeiro lugar. Conta-se a história de um professor de seminário evangélico que trouxe para a sala de aula, ainda à época, a fita cassete, e colocou para que os alunos ali escutassem. E ao término daquela mensagem que o professor levou, ele faz perguntas aos alunos e diz a eles: o que vocês acharam? Então um respondeu ao professor e disse que há muito tempo não escutava uma mensagem tão boa quanto aquela. E assim sucessivamente passou-se aos demais, a maioria dos alunos, dizer a mesma coisa, que há muito tempo
não se ouvia uma mensagem tão boa quanto aquela. Mas, para a surpresa de todos os alunos, aquele professor expõe para eles que aquela mensagem era de uma pessoa que havia fundado uma seita, e ali ele pregava para os seguidores daquela seita religiosa. E pasmem, aquela mensagem ela negava a divindade de Cristo, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual o problema? Não estava o problema naquilo que ele falou, e sim naquilo que estava oculta. Então, irmãos, precisamos estar atentos, porque às vezes numa mensagem o problema não é naquilo que está sendo transmitido, e sim naquilo que não está sendo transmitido. Então, essa breve ilustração ela confirma a necessidade que temos de ter discernimento à medida que o tempo vai passando. As profecias bíblicas vão se cumprindo. Ocorre também aumento de enganadores e impostores. E daí a necessidade de saber diferenciar o que é luz e o que é trevas, o que é mensagem de Deus e o que não é. Mas veja, segundo o texto de Provérbios que nós lemos, o que é discernimento? O verbo discernir significa conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar, decidir. Isso é o que o Aurélio nos traz. Em grego, o verbo diacrino tem o sentido de julgamento, distinção ou separação, e ocorre 19 vezes no Novo Testamento. Então, há um excelente livro que o autor recomenda, intitulado Discernimento Espiritual, escrito por Jorge Barro. E podemos aí ter um resumo da parte da introdução deste livro nessa nossa mensagem, nesse nosso estudo de hoje pela manhã. Então, para muitas pessoas, o discernimento espiritual é um atributo natural dos líderes religiosos, não importando se ele é um espírita, um padre, um vidente, um pastor ou até mesmo um astrólogo. A cultura brasileira ela aceita e assimila muito bem esta dependência do fiel em relação ao líder espiritual. Então, por causa disso, muitas vezes nos deixamos enganar, somos seduzidos ao erro por alguns dos membros, alguns que estão vestidos de lobos com peles de cordeiros, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos, nós que está pedindo sabedoria, cremos em coisas de que deveríamos duvidar e duvidamos de coisas em que deveríamos crer. Ou seja, como disse alguém, colocamos um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final, e assim vice-versa. Mas o que não é discernimento espiritual? Então, discernimento espiritual não é adivinhação. Discernimento espiritual não é intuição. E desse discernimento espiritual não é
oportunismo. Então veja que discernir não é duvidar o futuro, não é acertar previsões sobre a vida e a morte. Discernimento espiritual não é astrologia, cartomancia ou coisas semelhantes. Quem discerne espiritualmente não se deixa seduzir pelas intuições da magia divinatória. Ou seja, infelizmente, nos nossos dias, encontramos muitas pessoas se dizendo profetas de Deus e fazendo profecias, e delas, infelizmente, às vezes acaba causando problemas dentro do reino de Deus. Conheci uma família que visitava a igreja, que ia na igreja, e em dado momento na sua casa, ela chegou uma irmã e disse que Deus mandou ela dizer algo para aquela pessoa, e aquela pessoa disse que algo de ruim iria acontecer na vida dela. E infelizmente, irmãos, no dia seguinte, uma pessoa muito próxima daquela pessoa cometeu um suicídio. E daí para frente, o ódio, a raiva dos evangélicos se tornou uma coisa sem fim na vida daquela pessoa. Porque ela ia para a igreja, ela cantava, ela louvava, mas daquele dia em diante, ela nunca mais quis nem ouvir falar de evangelho. Então, nada dessas coisas é discernimento espiritual. Mas o que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual, ele é uma ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo, que busca autenticidade, verdade, para vivenciar a vontade de Deus. Então, vamos entender o que é discernimento espiritual. Então, em primeiro ponto, discernimento espiritual é uma autocrítica. Em segundo, é uma ação do cristão iluminado pelo Espírito Santo. Não é exercício intelectual, mas uma ação humana caracterizada pela presença e atuação do Espírito Santo. É uma ação do cristão em busca da autenticidade da verdade. É o exercício da verdade com nós mesmos, com o próximo, com Deus, sendo luz neste mundo de trevas, imitando a Cristo. E por último, uma ação de vivenciar a vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus conduz-nos a seu exercício, influenciando nosso proceder na igreja e no mundo. Mas quais são os instrumentos de Deus para o discernimento? Então, o primeiro discernimento de Deus para o discernimento é meditação na palavra de Deus. Ao se deparar com a necessidade de saber se um negócio ou parceria tem ou não a aprovação do Senhor, podemos buscar Deus, confirmar na sua palavra e perceber que Deus fala conosco. Segundo lugar, os instrumentos de Deus para o discernimento é ter uma vida devocional. Em terceiro lugar, é ter jejum, é poder colocar diante de Deus a sua gratidão em oração, em meditação e em jejum. Esses são os pontos do que é os instrumentos de Deus para o discernimento, que é a meditação na palavra, vida devocional e jejum e oração.
O discernimento também, ele pode nos trazer 3 entendimentos, que são: o que pretendo fazer é algo em que qualquer um poderia fazer? Haveria problema se outros soubessem o que pretendo fazer? Eu teria liberdade de orar a esse respeito pedindo a ajuda de Deus? Então são questionamentos que precisamos saber para um bom discernimento. Então gostaria aqui de pensar com os irmãos por que é importante a gente ter esses questionamentos e saber se de fato o que eu pretendo fazer é algo que qualquer um pode fazer. Você gostaria que seus pais, seus irmãos ou as pessoas que você ama e admira agindo daquela maneira? Então são esses questionamentos de sabedoria. E é isso que o livro de Provérbios nos leva a entender, que precisamos buscar Deus em qualquer circunstância para ter o discernimento correto da sua vontade na nossa vida. E concluo dizendo que por que precisamos de discernimento? Então, algumas sugestões eu vou deixar aqui, que é: para não se casar com um insensato, nem fazer negócio com um trapaceiro. Para não ter mentalidade do tipo eu acho, espero, que sim, quem sabe, não tenho muita certeza, mas enfim, tantas outras. Para clarear as áreas confusas da sua vida, para poder distinguir entre o Espírito de Deus e as inclinações da carne e o espírito maligno, para saber quando falar, quando calar e quando fugir. Para comprovar como Deus convida seu povo a discernir e observar a diferença que existe entre as coisas e entre as pessoas. Levítico 10:10 diz: para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro. Levítico 11:47 diz: para fazer a diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Segundo Crônicas 12:8 diz: porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir o reino da terra. Ezequiel 22:26 diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. E por último, Malaquias 3:18 diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E finaliza, irmãos, dizendo: busque a Deus, busque discernimento em Deus, coloque a sua vida diante de Deus, que Deus fará maravilhas na sua vida e na minha vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.